Eu tenho certeza que você que trabalha com criatividade, seja criação de conteúdo, seja arquitetura, seja desenho, design, qualquer área que você precise pensar e até áreas que não são correlatas a isso, tenho certeza que você já passou por aquela situação de olhar para o papel olhar para você, você precisa produzir alguma coisa, precisa pensar em alguma coisa e simplesmente a ideia não vem. A ideia não flui, você fica perdido, você não sabe o que fazer e a coisa não sai no lugar e você fica ali arrastando essa situação por horas e horas. Então hoje, para resolver isso de uma vez, eu vou passar um exercício muito bom para você. Isso independente, tá? Se você desenha, não desenha, mas isso não tem a ver com desenho. Isso tem mais a ver com criatividade. A gente vai usar o desenho como ferramenta para dar um turbo, para turbinar a sua criatividade. É um exercício muito simples, muito fácil de se fazer, tá? Você vai precisar só de papel e um lápis, uma lapiseira ou uma caneta ou coisas assim, tá? Bem simples mesmo. Aqui eu estou usando mais materiais só para ficar mais visual para o vídeo, para ficar mais fácil de você entender o que eu estou fazendo. Porque é uma coisa tão simples que às vezes fica até difícil da gente interpretar. A primeira coisa que eu quero te dizer a respeito desse exercício é: não é para ficar bonito. Isso aqui não tem a ver com desenho. Isso tem a ver com usar a mão e a cabeça para liberar o nosso pensamento, para que a gente possa daí fazer associações que vão turbinar a nossa criatividade. Isso é o tipo de exercício que se você puder fazer todo dia, em pouquíssimo tempo, você vai perceber que as ideias vão fluir muito, muito melhor, de uma maneira muito mais simples e muito mais rápida. Então, sem mais demoras, vamos dar uma olhada como é que a gente faz esse exercício para turbinar o nosso cérebro. Bom, primeiro você vai pegar uma lapiseira, um lápis, ou seja lá o que você tiver, e você vai fazer linhas. Essas linhas vão ser totalmente aleatórias, vão ser linhas que simplesmente você vai fazer um traço no papel, tá? Solto, totalmente solto, sem pensar. Eu não quero que você pense antes no que você vai fazer. Você simplesmente vai fazer um risco no papel. Esse risco vai ser um pouquinho forte, tá? Eu quero que você aperte um pouquinho isso para que realmente marque o papel, tá? Feito esse risco, depois que você fizer isso, o que que você vai fazer? Você vai fazer com uma mão mais leve daí, linhas mais leves, você vai fazer mais riscos em volta. Isso é um movimento de braço, não é um movimento de mão, porque tem que ser totalmente aleatório, as linhas têm que ser totalmente aleatórias, e aí você vai simplesmente fazer esse movimento quase psicótico com a mão, assim, uma coisa bem, bem solta mesmo, tá? Sem pensar em nada. Você não vai pensar em nada, você vai simplesmente riscar ali. Tá? É isso que é a atividade. Tá? Você vai ter uma linha que vai estar mais grossa e em volta dela você vai riscar uma série de outras linhas. Normalmente, sem tirar, você pode até tirar desapoiado o papel, tirar do papel, mas normalmente a gente deixa apoiado e faz de uma vez só, tá? Não tem problema fazer isso. Então, você vai lá e vai fazer esse conjunto aí de linhas. Depois disso, o que você tem que fazer, e aí que vem o segredo, aí que você começa, você vai usar essa linha do meio, essa linha que você fez que é mais forte, ela vai ser a sua linha guia, a sua linha mestra. E a partir dela, você vai pensar em alguma coisa. Assim, tem que ser uma coisa natural, simplesmente aparece na sua cabeça e você começa a fazer, tá? Não pensa muito, tá? A ideia aqui não é ficar bonito, a ideia aqui não é ficar uma coisa, a ideia é realmente explorar as possibilidades da sua criatividade. Então, para isso, você vai usar essa linha como linha mestra. E claro, você pode trabalhar essa linha, deixar ela mais reta, deixar ela mais bonita, não tem problema. Ela vai ser o seu ponto de partida. E a partir desse ponto de partida, você vai produzir o resto do seu desenho, tá? E aí você vai fazer qualquer coisa. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo, não sei, eu comecei pensando aqui numa rampa, que depois virou uma escada e que depois virou uma escala muito maior, com uma área mais urbanística e coisas nesse sentido. Então, mais uma vez, a ideia aqui não é que fique bonito, a ideia aqui não é que fique. É claro que você sempre, se possível, busque uma coerência no que você está fazendo, mas que você faça isso de uma maneira solta, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Então, não pense muito, simplesmente vá colocando elementos e vá transformando aquilo que você já fez em outras coisas, que foi exatamente o que eu fiz aqui, tá? Que você pode ver foi se transformando aí numa
uma área, vamos dizer, de eh, uma área urbana mesmo, né? Com escadaria, tal, 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 com pessoas e tudo mais. Então, mais uma vez, não se preocupe com o resultado, se preocupe com a ação. Aqui, por exemplo, eu peguei a linha mestra que eu falei para vocês e simplesmente, a hora que eu bati o olho, eu imaginei, bom, a hora que eu bati o olho, eu imaginei, bom, eu acho que aqui eu posso começar talvez com uma piscina, talvez alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui puxando outras linhas, tá? Claro que eu uso as outras linhas também como linhas de base, tá? A ideia é que eu fique dentro, eu tenho que ficar dentro desse escopo que eu fiz, ou seja, eu fico dentro desse emaranhado de linhas que eu fiz e utilizo essas linhas também como base para fazer as outras coisas. Então eu vou criando elementos, não tem problema eu sair um pouco, isso aqui é muito livre, tá? Eu sair um pouco, eu fazer, enfim, eu criar mais coisas, colocar mais coisas, ou tirar elementos, enfim. Isso não é, aqui é um exercício muito leve, tá? Isso aqui tem que ser um exercício extremamente leve e ao mesmo tempo prazeroso de se fazer, tá? Isso aqui é muito prazeroso e muito relaxante de se fazer, inclusive. Então, ah, pense nisso, pense exatamente nessa questão de não há um compromisso estético e não há um compromisso aqui de coerência. Você deve buscar a coerência, mas nem sempre vai ser coerente, nem sempre vai ser uma coisa, mas isso não importa, porque o que você está fazendo aqui é exercitar o seu cérebro, você está exercitando a sua cognição, você está exercitando a sua massa cinzenta, vamos chamar assim, para que você fique mais ágil na hora de pensar nas soluções, na hora de pensar nos elementos. E é exatamente isso que a gente está buscando aqui, tá? Mais uma vez, não esqueça a beleza, esqueça tudo isso. Eu simplesmente coloquei aqui algumas cores, alguns elementos, algumas coisas assim, para que fique mais visível realmente e para que fique mais inteligível. Porque muitas vezes esse desenho, a gente olhando, ele não vai fazer tanto sentido para as outras pessoas, vai fazer mais para a gente. Mas não tem problema, tá? Mais uma vez, não há aqui nenhum compromisso estético, ok? Simplesmente é liberdade total. Conforme você for desenvolvendo, você vai pensando em elementos, por exemplo, aqui eu estou fazendo, fiz uma casa, mas eu posso fazer depois aí um mobiliário ou alguma coisa assim, né? Como eu fiz aqui nesse terceiro que vocês vão ver, onde eu pensei no mobiliáriozinho, né? Um sofazinho, alguma coisa assim, enfim, eh, utilizando, claro, aí essas linhas sempre como guia, né? A hora que eu vi aqui essa linha maior, vi aquela curvinha ali, eu pensei, pô, isso aqui parece o braço de um sofá. E aí, a partir disso, eu comecei a criar, eu comecei a tentar fazer, eu comecei a tentar enxergar melhor como seria isso. Então, mais uma vez, e, e não canso de repetir, não se preocupe com a questão da estética, tá? Simplesmente vá fazendo, vá colocando os elementos para que fique uma coisa vamos dizer, que você entenda o que está acontecendo, mas sem esse compromisso, tá? Estético e, claro, mais uma vez, nada aqui é obrigatório, né? Então você vai ver que a gente faz a coisa com bastante liberdade, bastante fluidez. O importante é que o exercício seja fluido. Isso é que importa nesse tipo de exercício. E eu falo para você, se você fizer isso todo dia, você vai ter uma mudança muito, muito rápida e muito forte, tá? Então eu vou seguir aqui mostrando para vocês o que, que virou essas ideias, tá? Você entendeu o conceito. Basicamente é puxar uma linha mestra e a partir dessa linha mestra você ir trabalhando as outras coisas e trabalhando aí os outros elementos dentro desse emaranhado de linhas. E você pode pensar nisso não só tridimensionalmente, mas também bidimensionalmente. Então, por que não numa planta baixa, alguma coisa assim, você ali fazer os riscos e depois disso ir juntando os elementos. Isso funciona também e isso dá muito certo, tá? Então, é um exercício muito, muito poderoso, gente. É um exercício muito poderoso, tá? Tomem vantagem disso porque realmente é muito, muito bom. Ele turbina muito, muito a nossa cabeça, a nossa cognição e o nosso treino aí, vamos dizer, vamos chamar o nosso treino mental, tá? E se você gostou, né? Se você gostou do que a gente mostrou, você vai ver aí que eu vou colocar uma corzinha, vou fazer uns acabamentozinhos aí só para ilustrar mesmo.
Mas se você gostou, quiser saber mais, dá uma olhada nos meus links abaixo. Não esquece, por favor, de nos seguir lá no Instagram, né? Tem ali muito material também, muita coisa interessante para que vocês possam ver. Vou deixar os links aqui, você dá uma olhada e aí, qualquer dúvida também, por favor, deixa nos comentários, comenta o que você achou, se você gostou, se não gostou, para que a gente possa produzir mais material para vocês. E se puder seguir, eu agradeço muito. A gente se vê no próximo vídeo e muito obrigado.